Tati bitati chipó chungo, eu já não vou falar assim. Vou aprender a falar bem direitinho, todo sonzinho que eu ouvi. Se você pensa que o que eu tenho é manha, não se preocupe, eu vou explicar. Minha linguinha está complicada, mas de repente vou aprender a falar. Olá pessoal, meu nome é Nelly, eu trabalho na Rede Municipal de Ipatinga, com ensino fundamental, porém eu estou na coordenação da educação infantil. Também já trabalhei com educação infantil há alguns anos atrás, tenho uma paixão pela educação infantil e estou aqui para trazer algumas orientações básicas que todo professor de educação infantil precisa ter. Primeiro, pesquisar, estudar. O professor precisa ser um pesquisador, ele precisa se inteirar da forma com que sua criança aprende. Outra coisa importante, trabalhar por meio de projetos. Não se limite ao projeto institucional. Crie projetos, elabore projetos que a sua turma precisa. De repente um desfraude, uma turma que alguns alunos estão mordendo muito, ou a socialização está difícil. Então é muito importante que você trabalhe e ensine por meio de projetos. É muito importante que a sua sala seja um ambiente alfabetizador. Mas não se esqueçam, não pode manter também a mesma ornamentação do início ao final do ano. Aí já não surge mais efeito. É preciso trocar, às vezes, aquela ornamentação, aquilo que a criança está vendo. Um cuidado especial também é com a recepção dessa criança e com a perspectiva dessa criança. É muito importante que você a abrace, que ela se sinta segura ao chegar na escola. E da mesma forma ao ir embora. É muito importante que ela também tenha a segurança de que ela está indo para junto da família. E que também é um momento feliz para ela. O cuidado com a criança de 0 a 5 anos é o tempo todo. O seu olhar precisa ser um olhar sensível. Sensível ao choro da criança, a criança que está fazendo uma pirraça, de repente ela pode ter um motivo por trás daquilo. Sem contar que seu olhar atento é a avaliação do desenvolvimento da sua criança. Planejamento. Como deve ser um planejamento na educação infantil? Primeiro, ele tem que ser com muita criatividade, muito dinamismo. Não dá para planejar todas as aulas dentro da sala. É preciso ocupar os espaços externos e fazer atividades que principalmente prime pela brincadeira, pelo lúdico, porque é a forma que a criança tem o direito de aprender. A sua voz tem que ter modulação. Não dá para ficar gritando com a criança, ou então falar muito baixo, de forma que a criança não ouça. É preciso cantar e contar história todos os dias. É muito importante também que você tenha cartas na manga. Não pense que você vai fazer um planejamento e aquele planejamento ali vai ser certinho da forma que você planejou. Acontecem imprevistos. E da mesma forma também acontece do seu planejamento não ser suficiente para aquele tempo. Então é importante que o seu espaço esteja organizado para que você tenha em mãos aquilo que você precisa para dar continuidade ali sem prejudicar a sua aula e também para facilitar o seu trabalho. A rotina também é muito importante. A rotina não quer dizer mesmice. Você precisa ter o seu planejamento de forma que tenha aquelas atividades rotineiras, que a criança esteja acostumada, que a criança se lembre. É muito importante até que você faça essa rotina por meio de imagens, para que a criança entenda que está na hora da colação, está na hora do almoço, está na hora do sono, está na hora de uma brincadeira, está na hora de fazer atividade. Então é muito importante que você procure saber qual que é a rotina ideal na educação infantil e planeje essa rotina. Educar e ensinar em meio às brincadeiras é primordial, muito importante. A sistematização do seu trabalho, que é o cumprimento daquelas tarefas que às vezes a gente acha meio chata, que é o preenchimento de relatórios, plano de curso, perfil de turma, relatórios individuais, portfólio. É muito importante que a gente tenha essa escrita em dia, em tempo hábil, e que a gente busque essas escritas. Não adianta você elaborar um plano de curso e não voltar nele, porque o plano de curso ele é flexível, precisa ser flexível. Não adianta você fazer um relatório de um aluno no início do ano e achar que aquele relatório vai ser o mesmo o ano todo. A criança muda, você muda. É preciso então que você sempre esteja fazendo essa sistematização para que você avalie a criança e avalie ao mesmo tempo o seu trabalho. Outro ponto importante é o alinhamento com outros professores. Não trabalhe sozinho. Você tem um professor de música, tem um professor de educação física, você tem a coordenação, que você pode pedir apoio. Então, busque ajuda sempre que necessário para que você seja
para que você consiga realizar tudo que você pensou. Então, às vezes você não vai deixar de realizar uma atividade porque você está sozinho. Às vezes você precisa de fotografar, por exemplo, uma atividade. Eu já quero aproveitar e falar sobre o uso do celular, que você tem que tomar cuidado também. O professor de educação física, ele precisa de um apoio, porque para fotografar uma atividade precisa ser uma outra pessoa. Você não pode ficar com o seu celular, nem fazer uso do seu celular dentro de sala de aula, no momento em que você está ali com aquela criança, até porque você tem que prezar muito pela segurança dela. Agora eu quero falar sobre uma parte muitíssimo importante, que é a sua apresentação pessoal. Você tem que ter um cuidado imenso com a roupa que você usa. Então não pode ser uma blusa de alcinha, tem que ser uma blusa mais fechadinha. Preferência uniforme da escola, que a criança se familiariza ali com aquela roupa. Algumas pessoas preferem usar o jaleco também, eu acho muito válido. Às vezes o jaleco atrapalha um pouco quando você vai ajoelhar, vai sentar, né? Às vezes você ajoelha em cima do jaleco, pode levantar, dá aquela dificuldade. Mas por outro lado, um jaleco mais curto, que tem um bolso, dá para você colocar as coisas dentro do bolso. Muito cuidado com as unhas, não dá para ter unhas igual essas unhas da tia Nelly aqui em sala de aula, cuidando das crianças. Sua unha precisa estar parada, com esmalte claro e de preferência sem esmalte. Os cabelos, de preferência presos, quem tem o cabelo maior, manter ele preso. Acessórios, brincos grandes, pulseira, relógio, tudo isso fica no seu armário. Não precisa de você usar e não é adequado você usar para essa turma. Perfume também, de preferência, que não use, e se usar, que seja bem suave, para aquela criança que possivelmente, né, pode ter uma alergia. Tudo isso é cuidado com a criança. Para finalizar, eu quero falar de um cuidado muito especial com os maternais 1 e 2, que é o momento da troca. Não dê as costas para a criança quando você estiver trocando uma fralda, deixa tudo à mão. Um minuto que você vacilar já é suficiente para causar um acidente grave. E a mãe do seu aluno, ela não vai lembrar de tudo que você fez, de tudo do que você é com a criança, com o carinho que você trata, com o cuidado que você tem. Ela vai pensar naquele momento de descuido seu que aquela criança se machucou. Muito cuidado ao limpar, ao trocar uma fralda da criança, sempre lembrar nas meninas de limpar da genitália em direção ao ânus, não ao contrário. Limpar também muito bem o escroto, o prepúcio, no caso dos meninos. Ter esses cuidados que a gente pensa que não é fundamental, mas que é muito necessário na educação infantil. Eu vou encerrar esse vídeo, eu sei que eu tenho outras coisas para falar, mas seria mais para o cuidado geral da escola, que seria mais voltado para a equipe diretiva. E eu quero desejar para vocês um bom trabalho, e que vocês sejam melhores a cada dia, e que tenham amor, principalmente, pelas crianças. E brilho no olho. Professor de educação infantil tem que ter brilho no olho. Tchauzinho, muito obrigada pela atenção.